Um país ao sul do Equador passou anos fazendo sua economia rodar em círculos inflacionários, transformando seu imenso território e os mais de 120 milhões de habitantes num verdadeiro laboratório experimental de teses e testes econômicos. Lembrado como o país das jabuticabas, fruta doce, exótica e desconhecida fora do seu território, este país proporcionou ao mundo mais uma estranha novidade. 20 trilhões e 700 bilhões percentuais de inflação acumulada num período de 15 anos. Sem guerras internas ou externas e abençoado por natureza, não havia justificativa racional para o abismo numérico. Não foi apenas mais uma jabuticaba amarga oferecida à ciência política e econômica. Foi um recorde mundial de imposto indireto e concentração de renda. O Brasil viveu ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. Até as duas crises do petróleo, que geraram a crise da dívida externa e o aumento da inflação. Na democracia, os problemas continuaram. Com o Plano Cruzado, a inflação foi controlada, o crescimento voltou, a população consumiu euforicamente. Mas logo veio a frustração. Com o fracasso, o Brasil caía numa nova crise. E a crise foi tão forte que em fevereiro de 87 foi preciso decretar uma moratória técnica. Nós não tínhamos simplesmente com o que pagar. O Brasil não tinha mais reservas para bancar os pagamentos, né, de importações e serviços. Né? A consequência da moratória é que você estabelece um período em que você não tem regras sobre o quanto o credor espera receber, regras sobre o quanto o devedor se propõe ou pode pagar. Ele cria uma incerteza. E isso, para o funcionamento dos mercados, é a pior coisa que possa haver. A moratória foi um efeito extremamente deletério, porque atrasou o nosso desenvolvimento muitos anos. Longos anos de padecimento até que o país pudesse ser novamente aceito na comunidade internacional. Não tivemos entrada nenhuma de capital no Brasil. E não se podia fazer acordo naquela época com o FMI. O FMI era considerado o Beelzebub naquela época. E as dificuldades econômicas, que eram enormes, aumentaram sensivelmente. E era um momento de crise muito aguda e muito forte no Brasil. Era fundamentalmente uma crise financeira, a crise da dívida externa, e era uma crise de alta inflação inercial. Tão alta que se falava em inflação mensal, não anual. Foi esse tipo de quadro que eu recebi no colo em abril de 87. Embora o Cruzado tivesse fracassado, permaneceu a ideia de que a inflação poderia ser vencida com instrumentos semelhantes. O brasileiro apostava de novo, ele acreditava cada vez, ele se apaixonou pela inflação baixa. O Brasil gerou uma obsessão de tentar fazer o cruzado certo. Ou vamos ver o que deu errado no cruzado, que vão dessa vez fazer certo. Eu tratei de fazer um plano de controle da inflação, que ficou chamado como Plano Bresser. Você faz pela segunda vez, a surpresa diminuiu. Suspeita que não vai funcionar, aumenta muito. Da segunda vez faz condições muito piores. O plano Cruzado e o plano Bresser. Os dois foram planos baseados na teoria da inflação inercial. Os dois tiveram uma tabela de conversão e os dois fracassaram. Há dois motivos principais pelos quais o plano Bresser fracassou. Ficaram desequilíbrios
de preços relativos importantes que depois teriam que ser corrigidos. Você congelava tudo hoje, mas alguns trabalhadores não tiveram correção monetária nos 3 meses anteriores. O telefone não teve correção, a energia elétrica não teve. Tem que corrigir. Quando você congelava tudo e depois corrigia alguns itens, a inflação voltava. A outra razão foi que eu não tinha apoio do presidente para fazer o ajuste fiscal. E era preciso um ajuste fiscal forte, mas o presidente não tinha condições de fazê-lo. Porque quando você tem um orçamento deficitário, ou você vai aumentar a taxa de juros no país, porque o Tesouro Nacional vai ter que se endividar mais, ou você vai gerar inflação. Ou as duas coisas. As despesas estavam muito maior que as receitas e tinha um déficit muito grande, e isso também inviabilizava o controle da inflação. Teria o lamentável episódio da moratória, né? O Brasil ainda quebrou no cenário externo, ficou $100, teve que fazer a moratória e fez a moratória não porque foi decisão política, mas porque acabou o dinheiro, acabaram os dólares. Mas aí, para transformar a moratória num gesto político, o Sarney fez um discurso horroroso, dizendo que o Brasil estava adotando uma moratória soberana, conclamando os outros países a fazer a moratória soberana, quer dizer, um calote. Foi um grande problema que o Brasil teve. Essa moratória de 87 só foi ser resolvida em 94. A dívida só foi renegociada em 1994. Até lá o Brasil ficou em calote, fora do mercado, numa situação ruim. Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, o exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, ou congela ou descongelador. Guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas do supermercado. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar um litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Mas não é vez? Eu tô aí. Foi no meio dessa crise brutal, aí o governo declara a moratória da sua dívida externa, né, isso em fevereiro, e em abril, né, sou eu chamado para ser ministro da Fazenda. Quando eu tive que fazer o plano Bresser, eu sabia que aquele plano era um plano provisório. Eu não tinha tempo de fazer o ajuste fiscal necessário enquanto fazia o plano, eu não tinha tempo de preparar o plano, porque o mundo estava caindo em volta de mim. A inflação estava em 26%, as empresas estavam quebrando, o país estava em moratória. Era preciso fazer um plano que pusesse minimamente a ordem na casa e depois fizéssemos um segundo plano, né, alguns meses depois, que aí realmente acertasse todos os preços relativos, porque eu não ia conseguir. O desequilíbrio era tão grande nos preços relativos, a diferença entre os preços do João, do Antônio e da Maria, que era preciso fazer um segundo plano para acertar isso. Mas não foi possível fazê-lo, não? Quer dizer, aí faltou realmente apoio político. Previ minha posição a respeito. Foi naquele momento em que o presidente Sarney decidiu que ia ficar mais um ano no governo, 5 anos. Isso criou pressões políticas muito grandes, resultou no Centrão, e eu, então, não tive apoio político para fazer o ajuste fiscal que eu tinha que fazer para preparar um novo plano. Parece brincadeira, né? Os bancos não bastassem as absurdas tarifas cobradas a todo e qualquer mínimo serviço, agora se sentem à vontade também para o enriquecimento ilícito. Não dá para acreditar. Só o Bradesco, que vale mais de 100 bilhões de reais e que no primeiro trimestre deste ano lucrou 1,7 bilhões
teve a coragem de lesar milhares de clientes com o argumento de que, você viu, não houve tempo para pesquisa de dados. 20 anos. A Caixa Econômica Federal, pior, hein? Diz que não tem funcionários. É inacreditável. O governo soltou a pior. Segundo o ministro Mantega, o governo estuda reconhecer essa dívida. Reconhecer o quê? Assumir o quê? O roubo dos bancos, que sonegaram extratos, que embolsaram 1,9 trilhão. Isso é praticamente todo o PIB brasileiro, o total de riquezas geradas pela economia brasileira, economia que trabalha. A nós, que pagamos bilhões em impostos e mais alguns outros bilhões em tarifas bancárias, resta aguardar agora a decisão da Justiça. Hoje, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na 15ª Vara Federal de São Paulo para que todos os poupadores prejudicados com o plano sejam automaticamente recompensados sem a necessidade de entrar com ações individuais. É o mínimo que a Justiça brasileira, se é que ela existe, pode fazer.